Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo em Gênesis capítulo 43, que leremos até o versículo 15, embora nós vamos tratar, se o Senhor Deus permitir, do capítulo 43 e do 44, talvez já entrando para o 45, porque trata-se de um só episódio. Assim está escrito Gênesis 43, verso 1 em diante. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá lhe respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier conosco. Disse-lhes Israel: Por que me fizestes este mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: Trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão requererás. Se eu tu não trouxer, e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro. O dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder filhos, sem filhos ficarei. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, abre-nos os olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Concede-nos a graça, ó Deus, de olharmos para esta narrativa e vermos o quanto o Senhor é misericordioso e bom, e como mesmo as calamidades, até mesmo aquelas em escala mundial, podem ser e sempre são para o povo da aliança instrumentos da Tua providência para moldar, para converter, para transformar o povo da aliança, a fim, ó Deus, de que se complete o número dos eleitos e de que o Teu reino seja consumado, ó Deus, na terra. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é disciplina e conversão na terra do exílio. Porque é isto que acontece. Nós falamos na semana passada sobre providência e disciplina na terra do Egito. A mesma providência vai levar os filhos da aliança, os filhos de Israel, de volta para o Egito, agora para completar a obra de conversão que o Senhor Deus já tinha iniciado desde o capítulo 42, como nós vimos na mensagem passada. Mas o que é importante aqui para nós é que o personagem que vai de fato encarnar a conversão dos filhos de Israel é exatamente aquele que mais tarde vai ser o seu cabeça, a saber, Judá, que de nascimento não era o primogênito, mas o quarto filho de Lia. O primogênito era Rúben, mas além de Rúben você tem Simeão e Levi. Mas é importante aqui a figura de Judá e a nossa ênfase, o nosso foco
ao considerar esta narrativa vai ser agora principalmente nele, e nós não trataremos de José mais secundariamente. Mas aqui é muito claro o papel de Judá nesse processo, na conclusão desse processo de conversão dos filhos de Jacó e de reconciliação com José. E para nós entendermos e trazermos esta narrativa a uma perspectiva mais abrangente, nós precisamos nos lembrar do que aconteceu no capítulo 38 de Gênesis. Você lembra, o capítulo 38 é aquele capítulo que parece estar fora de lugar, porque você tem no capítulo 37 o início da saga de José, quando ele é odiado pelos seus irmãos e é vendido pelos seus irmãos. Depois, no capítulo 38, em vez de José aparecer no Egito, nós vemos um episódio que acontece na história de Judá, um episódio, inclusive, esquisito de um primeiro ponto de vista. Mas aquele episódio é importante para compreendermos este outro episódio aqui, porque ali nós temos exatamente o processo de queda e de conversão de Judá. Você lembra, e eu vou falar rapidamente, se você quiser ir lá para o capítulo 38, ali você vê Judá se apartando de seus irmãos em primeiro lugar. Então ele se separa da comunidade da aliança, ele passa a ter uma união profana com os pagãos cananeus. Isto acontece, é narrado no capítulo 38, do verso 1 ao verso 11. Ele anda no conselho dos ímpios, ele faz amizade com um homem chamado Ira, o Adulamita, um cananeu que vai ser seu cúmplice nas coisas que ele vai fazer. E esse Adulamita está nas duas partes desse episódio, nos dois blocos desse episódio. Ira é uma pessoa importante e de influência a sua amizade sobre Judá. Além disso, Judá, além de apartar-se dos seus irmãos, esta expressão que diz que Judá, depois destas coisas, apartou-se dos seus irmãos, no capítulo 38, traz exatamente esta ideia de separação da comunidade da aliança. Ele se hospeda na casa desse Adulamita chamado Ira, e óbvio, andando no conselho dos ímpios, ele só vai descendo ladeira abaixo. Ele casa-se com uma mulher pagã, com uma adoradora de Deus estranho, no verso 2, e a sua loucura põe a família pactual numa situação de perigo. Diz que ele casou com a filha de um cananeu. Ele tomou essa filha de um cananeu chamado Sua e a possuiu. E ela concebe e dá à luz a 2 filhos. Um primeiro chama-se Er, o outro Onã, e o terceiro, um filho é nascido e ele é chamado de Selá. Então o que você tem? Você tem a separação da comunidade da aliança, você tem uma união profana com os pagãos cananeus, você tem agora uma descendência ímpia. A semente de Israel está ameaçada. José está indo para o Egito. Judá gera filhos perversos. Eles não apenas são filhos de uma mulher pagã, mas eles são perversos e sua loucura parece não ter freio. Observe que a palavra de Deus diz que era um homem perverso perante o Senhor, no verso 7 do capítulo 38, pelo que o Senhor o fez morrer, de tão perverso que ele era. Mas Judá casa então a viúva com Onã, porque ele não só gera uma descendência ímpia, mas ele também toma providências, ele casa o seu filho primogênito com uma mulher cananeia. Ou seja, a sua descendência, ele ainda continua misturando com os ímpios. E ele toma providências para resgatar o nome do seu filho morto, que é com Onã. Mas ele é frustrado pela perversidade do seu segundo filho, que, tendo relações com a mulher, com a viúva, com a filha de Sua, ele interrompe a relação e não constitui descendência para o seu irmão, para não dar descendência ao seu irmão. E por causa da sua maldade, ele não cumpre a lei do levirato, o Senhor também o faz morrer. E Judá fica com medo, porque ao invés dele entender que é maldição e juízo do Senhor sobre tudo o que está acontecendo, ele pensa nos moldes daquela região e daquela cultura. Ele pensa talvez que Tamar fosse uma mulher que enterrasse maridos, fosse uma mulher que desse azar, pé frio. Então ele a engana e diz: olha, meu filho, Selá, o terceiro filho, porque ele tinha que cumprir a lei do levirato, ele ainda está novo, deixa ele ficar adulto e então eu vou dá-lo a você. Mas o tempo passa e ele não dá. Então ele engana Tamar
e enganando a Tamar, ele sonega a ela o filho mais novo. O futuro da sua semente, da semente santa, está totalmente em perigo agora, porque nem semente ele tem. Mas o que acontece, como nós vimos, você tem de um lado a injustiça de Judá e você tem a justiça de Tamar. Tamar se disfarça, como nós vimos na narrativa de prostituta. Há uma mensagem no YouTube relacionada a isto, onde a gente explica toda essa questão, os dilemas morais que ela cria. Mas o ponto é que Tamar, que era viúva, foi fiel ao seu esposo e queria ser fiel, suscitando descendência, se coloca no meio do caminho, ele a toma por uma prostituta e oferece aí o seu cajado, o seu anel para Tamar. Se você quiser olhar aí no capítulo 38, ele oferece então, ela diz, o que é que você vai me dar como garantia? E ele diz, olha, você vai me dar penhor até que você mande um cabrito do rebanho para me pagar. Ele acha que ela é uma prostituta cultual. E que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. E ela fica com aqueles símbolos, né, da própria autoridade de Judá como chefe de clã e da sua identidade. E ele então se levanta e foi. Quando ele volta e manda alguém para entregar a ela o cabrito, não acha mais, não havia nenhuma prostituta aqui. Mas aí ela engravida dele e mandam dizer a ele, olha, Tamar está grávida. Ele sai, então ela vai morrer, porque ela adulterou, mesmo viúva, ela tinha que esperar. Só que Judá não tinha dado selar para a sua nora, ele não tinha cumprido a lei do levirato. E ela então manda aqueles símbolos, né, o anel, o selo e o cajado, e diz o seguinte, do homem de quem são estas coisas é que eu concebi, o selo, o cordão e o cajado. E aí então, quando eles chegam para mostrar para Judá então entende que era Tamar. Ele tinha possuído sem saber a Tamar, mas ele tinha suscitado sem querer a descendência que ele tinha o dever de suscitar, dando o seu terceiro filho para Tamar. Então o que nós vemos é uma justiça, um ato justo de Tamar e o resgate da semente por meio de um embuste. Tamar engravida de Judá, resultando no nascimento de Pérez e Zerá, que vão ser os descendentes de Judá. E você vê nas palavras de Judá uma parte do processo de conversão e arrependimento, quando os mensageiros chegam a ele para dizer, olha, ela mandou dizer para você, do homem de quem são estas coisas eu concebi, e disse mais, reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. E aí reconhece o Judá e diz, muito mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Veja, ele nunca mais a possuiu, pois ele não sabia. É claro que ele pecou, tomando-a por uma prostituta. É claro que ele está fazendo isso, mas ela está cumprindo, de certa maneira, as convenções da época, ao tomar descendência com um parente do seu irmão, do seu marido, um parente mais próximo, que deveria ser o irmão, mas não foi, porque Judá a enganou. Nós discutimos tudo isso no sermão anterior, no capítulo 38 de Gênesis, há algum tempo, está lá na playlist do canal no YouTube. Mas o ponto aqui é que essa palavra de Judá demonstra um certo arrependimento já no verso 26 do capítulo 38, quando ele diz, primeiro ele reconheceu o cajado, o cordão e o selo, e ele, em segundo lugar, diz, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Parte do processo de conversão de Judá envolve um reconhecimento. Judá reconhece explicitamente os itens que o identificam, ele não foge da culpa, ele desiste, obviamente, de mandar executar Tamar, e ao reconhecer Tamar como justa, Judá demonstra o início da transformação do seu caráter. No texto original, o verso 26, está assim, justa é ela, não eu, ou ela é justa, eu não. Então, o episódio de Judá e Tamar, portanto,
é o episódio de uma história de conversão, que serviu como prelúdio do que vai acontecer nesta narrativa aqui, do capítulo 43. Judá, já transformado, manifesta essa transformação de caráter e, na verdade, essa transformação é elevada à última potência, por assim dizer. Vamos então à narrativa propriamente dita. Como nós já havíamos observado na mensagem anterior, o Deus da promessa, em sua providência, usa todos os eventos para disciplinar, converter, reconciliar e sustentar a família da aliança, sendo a conversão um pré-requisito para a reconciliação, que por sua vez é um pré-requisito para a salvação, aqui a salvação da fome. E a cena começa com a dolorosa decisão de voltar para José, mesmo que isso signifique trazer Benjamim. Mais uma vez nós vemos o tema da fome, o tema da conversão e o tema do cuidado com o mais novo, da segurança da vida do mais novo. É muito doloroso para Jacó porque ele tem que deixar ir, e doloroso para os filhos de Jacó porque eles têm de assumir a responsabilidade pelo seu irmão mais novo, um ponto, como nós vimos já agora, sensível para eles, que já manifestaram arrependimento na sua primeira viagem. Mas a sua visita, embora um pouco nervosa, torna-se muito positiva. José vai oferecer hospitalidade, uma hospitalidade generosa, não vai tratá-los mais como espião a princípio, oferece-lhes uma refeição maravilhosa, e tudo no caminho parece bem, até que descobre-se uma taça de prata de José na bolsa de Benjamim, e isto causa uma intensificação da crise, que vai ser o teste radical da responsabilidade dos irmãos de José em relação ao seu irmão mais novo e em relação ao seu pai. Na verdade, eles têm que reviver a crise em relação ao irmão mais novo, e eles fazem isso na presença de José. Então, qual é o primeiro momento aí? A primeira cena desse episódio, no capítulo 43, é o que nós podemos intitular de novo, fome na terra da promessa. A fome na terra da promessa força o envio do irmão mais novo. Agora eles terão que viajar, mas dessa vez eles só podem ver o rosto de José se eles levarem um irmão mais novo. Novamente, Deus coloca o irmão mais novo na responsabilidade deles. Um deles ficou preso para que eles trouxessem um irmão mais novo, mas eles ficaram lá até acabar o mantimento. É interessante que a palavra de Deus diz aqui, no verso 1, que a fome persistia gravíssima na terra, e tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, o seu pai disse-lhes: olha, voltai-nos, comprai-nos um pouco, voltai e comprai-nos um pouco de alimento. É novamente a fome que os empurra de volta, e a fome agora está mais pesada, mais severa, mais grave. Em certo sentido, a narrativa da fome como instrumento da providência, meus queridos, ela tanto para juízo sobre o mundo, como para conversão e salvação do povo eleito, é um tema paralelo com as narrativas, por exemplo, do dilúvio e do juízo de Sodoma e Gomorra. A diferença é que os outros episódios de juízo são mais concisos ou mais pontuais, enquanto que o tema da fome aqui, ele vai levar vários episódios. Mas a mesma combinação de temas do capítulo anterior agora ganha intensidade. Você tem a fome, você tem a segurança do mais novo, do irmão mais novo, que agora é um ponto ainda mais sensível, e você tem a conversão, representada e encarnada especialmente por Judá. Então você tem essa fome que os empurra, mas Jacó diz: olha, meu filho não vai com vocês. Ele não vai com vocês. Ele diz assim: voltai e comprar-nos um mantimento. Mas Judá lhe respondeu. E aqui começa a emergir a figura de Judá. Veja, Judá toma a iniciativa. A fome está severa. Jacó diz: olha, voltem para pegar mais mantimentos. Mas agora você tem o que eu chamo de a liderança de Judá, o convertido. Ele já tinha manifestado um arrependimento ali no episódio com Tamar, mas agora ele demonstra muito mais maturidade, e a sua atitude contrasta-se com a de Rúben, no capítulo 42. Você lembra? Quando eles voltaram, eles disseram: olha, o homem disse que só nós podemos voltar se o irmão mais novo for conosco.
E Jacó disse: vocês têm me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e vocês vão levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. E Rúben diz o quê? Rúben diz: olha, mata os meus 2 filhos se eu tu não tornar a trazer. Que atitude mais horrível essa de Rúben. Ele não oferece sua própria vida, mas a vida dos seus filhos, em lugar da vida de Benjamim, caso ele não trouxesse Benjamim. Mas Judá aqui tem uma outra atitude. Primeiro, ele toma a iniciativa, e nisso ele se contrasta com Rúben. Ele assume pessoalmente a responsabilidade sobre o irmão mais novo. Ele diz: olha, fortemente nos protestou o homem, dizendo: não vereis o rosto, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier conosco, diz o verso 3. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier conosco. E aí Israel ainda reclama mais uma vez: por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro filho, outro irmão? Então, os irmãos, de modo geral, responderam: mas ele nos perguntou normalmente pela nossa parentela, se nós tínhamos pai, se nosso pai ainda vivia, se tínhamos um irmão, acaso saberíamos poderíamos saber que ele haveria de nos dizer: trazei vosso irmão? Aí de novo Judá toma a liderança. E Judá diz: olha, envia o jovem comigo. E aqui você vai ver essa transformação do caráter de Judá. Primeiro, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos do discurso de Judá aqui. O primeiro é uma repetição de uma frase que é irônica, mas que tem uma significância tremenda na narrativa. Por 2 vezes, Judá menciona as palavras de José: não me vereis o rosto, se vosso irmão não vier convosco. No verso 3, fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se vosso irmão não vier convosco. E de novo no verso 5, se porém não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Essa ideia de ver a face ligado ao irmão mais novo, ela já é um tema conhecido de Jacó. Porque Jacó, quando voltava para a sua parentela, depois do conflito com Labão, ele temia ver a face de Esaú, porque eles estavam brigados. Ele saiu de casa, você lembra, fugido, lá a partir do capítulo 28 de Gênesis. Ele saiu de casa fugido por ter enganado o pai e o irmão, e por ter sido ameaçado de morte pelo irmão. E agora ele voltava no capítulo 32 para o irmão. E é interessante que no meio do caminho ele tem um encontro com Deus. Nesse encontro, ele, como ele mesmo diz, ele vê Deus face a face. Ele é quebrantado, ele é transformado. E depois disso ele vê o seu irmão e ele diz: eu vi a tua face como se tivesse contemplado a face de Deus. E novamente você vê aqui o tema do irmão mais novo, o tema de ver a face daquele que pode me salvar e que pode me destruir. Então ver a face daquele que os haverá de salvar depende de Jacó, por seu lado, enviar Benjamim. Um teste para Jacó, um teste de confiança, um pouco semelhante ao teste de Abraão, sendo que o teste de Abraão foi até bem mais pesado, porque ele mesmo tinha que oferecer o filho em holocausto. Mas agora Jacó, que já tinha perdido o seu filho caçula predileto, agora tem que abrir mão do outro caçula, para que eles vejam a face de José. Mas também é um teste para os irmãos de José, porque ver aquele que vai salvá-los da fome depende de levarem em segurança o seu irmão mais novo. 2 vezes Judá diz isto. Outra palavra de Judá bem significativa está no verso 8. Com isto disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos. Depois ele diz no verso 9: da minha mão o requererás. Serei culpado contigo para sempre, se eu não o trouxer. E eu não te apresentar a tua presença, diz o verso 9, se eu não o trouxer, e não tu puser a presença. Você percebe a ironia? Você lembra que quando eles venderam José, eles mataram lá um cabrito, eles mancharam de sangue as vestes de José, aquela túnica de José, e não apresentaram o irmão mais novo, mas apresentaram uma suposta prova, uma prova da morte do irmão mais novo.
Agora ele está dizendo, se eu pessoalmente não trouxer a prova viva, o meu próprio irmão mais novo aqui na tua presença, eu serei culpado contigo. Judá amadureceu. Judá agora é um homem convertido, é um homem maduro, e ele está assumindo pessoalmente a responsabilidade. Ele não oferece covardemente os seus filhos como Rúben, ele oferece a sua própria vida. Ele está dizendo, leva o jovem comigo, eu assumo a responsabilidade. E é claro que Judá está tomando a palavra pelos seus irmãos, porque os seus irmãos assumiram junto com ele a responsabilidade. Por isso no verso 13, Jacó diz, levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Então eles têm agora a incumbência de levar em segurança e de trazer em segurança o irmão mais novo. Eles que venderam o irmão mais novo, eles que ameaçaram a segurança do irmão mais novo, agora têm que proteger o irmão mais novo. E Jacó, que tinha receio, agora tem que entregar o irmão mais novo e confiar no Deus Todo-Poderoso. E é o que ele demonstra no verso 14. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Observe que para os primeiros ouvintes dessa história, o povo de Israel, a quem Moisés a contou pela primeira vez, esta é uma grande tensão. Porque agora todos os filhos de Jacó vão para o Egito. Então a semente santa está ameaçada. Será que eles vão voltar? Será que José não vai querer se vingar de todos eles e ficar no Egito para sempre? Tudo isto faz parte de um teste da providência de Deus e de um trabalho da providência de Deus para converter os irmãos de José e para ensinar a Jacó aquilo que Deus já havia prometido e que ele já havia provado tantas vezes. Eu serei contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu vou te dar essa terra, eu vou te dar uma descendência numerosa. Agora é a hora de Jacó confiar, agora é a hora dos irmãos de José assumirem uma responsabilidade. E Rúben, tomando a palavra, como um homem maduro, diz, eu me responsabilizo pessoalmente pelo jovem. Então nós temos uma segunda cena no versículo 15. Eles tomam os presentes, o dinheiro em dobro que havia sido devolvido no saco de mantimento de cada um, e levam Benjamim. E descem ao Egito e se apresentam a José. E José vê a Benjamim. E você imagine a emoção, não é? No coração de José, todo esse episódio é carregado de tensão e de emoção. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Você lembra que nós falamos que José, ao enviá-los com essa incumbência de trazer o irmão mais novo, está fazendo com eles um teste, o teste do cuidado com o irmão mais novo. Você lembra que José é reconhecido como um homem sábio e ajuizado, e essas duas expressões significam tanto que ele sabe aplicar o conhecimento para resolver os problemas, para tomar providências com relação à fome, mas ajuizado também significa que ele sabe que ele sabe emitir o julgamento correto sobre cada situação. E é exatamente isso que José está fazendo, vendo que Benjamim estava com eles, e certamente ele reconheceu Benjamim, pois reconheceu os outros irmãos. Então ele agora oferece a eles um banquete. Mas há uma tensão aqui dos versículos 18 a 23, porque eles tiveram medo, porque veja, esse homem nos tratou como espiões e agora nos chama para um banquete na sua casa, no seu palácio. Peraí, é por causa do dinheiro, que da outra vez ele voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós. E eles ficaram muito atemorizados com isto. Mas eles haviam trazido esse dinheiro, não é, para devolver. E então um deles diz, olha, Senhor meu, já uma vez, falando ao mordomo, descemos para comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos os sacos de cereal e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. E aí eles então passam no teste, porque eles devolvem o dinheiro que José havia ordenado que se colocasse no saco de mantimento de cada um. E aí eles recebem uma palavra de conciliação, de paz e de mercê da parte do mordomo. Ele diz,
paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos deu tesouro nos sacos de cereal, o vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Então essa tensão é logo desfeita quando eles devolvem o dinheiro, são aprovados no teste de honestidade e Simeão é libertado. Então nós temos uma terceira cena, que é um banquete generoso, mas que também tem uma outra prova no palácio. Os irmãos de José comem com ele. E aqui é uma manifestação da generosidade de José. No verso 24 diz que depois levou o mordomo, aqueles homens, à casa de José, lhes deu água, eles lavaram os pés, também deu ração para os seus jumentos. Eles prepararam um presente que Jacó tinha ordenado que o trouxessem até José, e ouviram que ali eles haviam de comer, e quando eles chegam então, trazem um presente. Aí vem de novo aquela cena do sonho de José, e prostraram-se perante ele até a terra, diz o verso 26. E ele perguntou pelo bem-estar, vosso pai, o ancião de quem falastes vai bem, ainda vive? Eles dizem, vai bem o seu teu servo. E de novo se prostraram. E entre esses que se prostraram, José fita os olhos no seu irmão Benjamim. Porque você lembra, os outros eram irmãos apenas por parte de pai. Mas Benjamim era filho de Raquel. Por isso diz no verso 29, levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. Imagine o que estava no coração de José. Imagine a emoção no seu coração. Imagine todas as lembranças que vêm à sua mente. A saudade. Quanto tempo ele deixara Benjamim, talvez ainda era uma criancinha, e agora já um homem feito, embora o mais jovem dos homens. E é claro, meus irmãos, que diz o verso 30, José se apressou, José quase que correu e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, conteve-se e disse, servi a refeição. E eles então se assentaram, e na ordem dos assentos, verifica-se agora a maturidade dos irmãos de José. Porque diz a palavra de Deus que serviram a José à parte, aos egípcios à parte e aos irmãos de José à parte, porque não era lícito aos egípcios comer com os hebreus, provavelmente porque eles eram pastores de ovelhas, e isto para os egípcios era uma coisa abominável. E então no verso 33, assentaram-se diante dele, o primogênito segundo sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. E os homens se maravilhavam com essa ordem e respeito na hierarquia da família. E ele então mandou que apresentassem as porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. Possivelmente, este é mais um teste de José. Ele quer ver como seus irmãos se comportam ao ver o mais novo ser honrado em dobro, ou na verdade o quíntuplo, né? Porque ele dá 5 vezes mais uma porção. E aqui possivelmente há um novo teste de José. O seu coração está para explodir. Certamente as emoções estão à flor da pele. Mas José, ainda como um crente sábio e ajuizado, aplica outro teste para verificar se os seus irmãos ainda eram prisioneiros da inveja, do ódio e da violência, como eles tratavam. Mas ao contrário do que talvez ele esperasse, diz a palavra de Deus que eles beberam e se regalaram com ele. Ou seja, eles não foram tomados de inveja, e é muito claro aqui então que em vez de irritar-se, eles se alegram e portanto eles passam em mais esse teste. Mas ao que parece, José ainda não está satisfeito. Ele os tratou com generosidade, ele lhes deu um banquete suntuoso, ele lhes deu mantimentos, mas agora no capítulo 44 ele aplica um teste ainda mais pesado. É claro, meus queridos, que José não queria prejudicar a vida de Benjamim. Ora, Benjamim era o filho mais novo, José agora era um homem amadurecido,
ele passara em tantos testes pela graça de Deus, como quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, quando ele estava na prisão, continuou sendo homem de confiança. Então, certamente, ele está provando os irmãos dele para saber se eles vão se empenhar para salvar Benjamim. No capítulo 44, está escrito que deu José esta ordem. E aí você tem uma nova tensão no retorno à terra da promessa. E a última prova dos irmãos de José. A vida do irmão mais novo está em risco. Veja a ironia de novo. A vida do irmão mais novo agora está em claro risco. Porque ele ordena ao mordomo da sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Primeiro, ele manda devolver o dinheiro de novo. O meu copo de prata poluás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, já claro, despediram-se esses homens e com eles os seus jumentos. Tendo saído da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te, segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. José fala aqui em termos da cultura egípcia. Mas o que José está querendo? Qual é o seu objetivo? Ele coloca a prova de um suposto crime, planta uma prova de crime no saco de mantimento exatamente do seu irmão mais querido. E o mordomo então alcançou aqueles homens. E aí ele então falou as mesmas palavras que José ordenou. E eles responderam: por que diz meu senhor tais palavras? No verso 7. Longe estejam os teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimentos tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? E aí eles falam algo, novamente, uma ironia, uma forte ironia. Aquele dos teus servos com quem for achado, morra. Sem querer, eles selam, a princípio, a sentença de morte do seu irmão mais novo. E nós ainda seremos escravos do meu senhor. E ele disse: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E apressaram-se, e começando do mais velho, eles foram examinando, e obviamente acharam o copo no saco de mantimento de Benjamim. Pense no que isso tudo suscitou. Veja, é como se dissesse assim: não, peraí. Olhando de uma perspectiva pagã, né? Não é possível. Não é possível. Nós estamos com azar, a sorte. Não é isso que eles pensam. Eles reconhecem que Deus os está castigando, que o juízo de Deus, que a ira de Deus está sobre eles ainda por causa do irmão mais novo, José. Diz o verso 13 que eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Você vê, o mordomo já tinha dito: olha, aquele que achar, com quem se achar o copo, será meu escravo, mas vocês vão ser inculpados. Mas o que eles fazem? Não, nós vamos voltar todos. Nós não vamos voltar sem o nosso irmão mais novo. E aí, meus queridos, ocorre no verso 14 o que nós podemos chamar de conversão radical. Judá, de novo, toma a liderança. Judá, o convertido, agora, sobretudo por este episódio, faz um discurso comovente. Judá, mais uma vez, assume a liderança como porta-voz de seus irmãos na confissão e no arrependimento diante de Deus e de José. E a defesa de Judá perante José, meus irmãos, é sincera, é comovente e revela uma profunda mudança de caráter no reconhecimento da culpa e na disposição ao sacrifício para salvar o mais novo, para salvar seu irmão. De modo que qualquer mudança que tenha havido em seus irmãos, nós a vemos aqui estampada no rosto de Judá. E algumas frases são muito importantes aqui e emblemáticas dessa declaração de José. Primeira coisa que ele faz, ele diz, quando José lhes pergunta: que é isto que nos fizeste? Que é isto que fizestes?
Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Olha essa palavra de Judá. Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Não tem outra explicação, meu Senhor. A explicação é que Deus achou a nossa iniquidade. A vossa iniquidade vos há de achar. Lembra da mensagem anterior? Palavra de Moisés lá em Números aos filhos de Rúben. A nossa iniquidade nos achou. Deus achou a nossa iniquidade. Isto é uma expressão de arrependimento, de reconhecimento do merecimento daquele castigo, de reconhecimento da culpa. O que é que nós vamos falar? Nós não temos o que falar. Nós não fizemos nada disso, mas nós sabemos qual é a nossa culpa. Nós reconhecemos. Então, Judá faz um discurso sincero, comovente, profundo. Ele conta toda a história. Ele vai contando desde que eles chegaram naquela primeira viagem. Veja, José ainda os testa, já ainda pressiona um pouco mais no verso 17. Longe de mim que eu tal faça. Veja, ele diz: achou Deus a iniquidade dos teus servos, no verso 16. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Nós não temos o que fazer. Mas José disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, será esse meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Veja, José primeiro dá porção quintuplicada para Benjamim, como que provocando-lhes o que poderia ser a inveja. E agora José diz: não, vocês podem ir. Só o irmão mais novo de vocês é que vai sofrer e vai ser meu escravo. É um teste e tanto para o caráter deles. Mas Judá, de novo tomando a palavra, diz: ah, meu Senhor, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos: tendes pai, ó irmão? Respondemos a meu Senhor: temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: veja a humildade de Judá. Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. De novo o tema da face. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetindo as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais novo ou mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Imagine, José está ouvindo toda a história sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. José sabe agora que Jacó ainda chora a sua morte. E aí Judá então começa a demonstrar-se como um verdadeiro líder entre seus irmãos. Ele diz: agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e não indo o moço conosco. Eles tinham vendido o mais moço, mas agora eles não podem voltar sem o mais moço. Visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não estará conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo nosso pai, com tristeza à sepultura. Aí ele diz: porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai. Se eu não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Então, primeiro, achou Deus a iniquidade dos teus servos. Segundo, se nós formos e o nosso irmão mais moço não for, isso vai ser tristeza para o nosso pai. Nós vamos fazer descer com tristeza as suas cães à sepultura. Mas em terceiro lugar, Judá se oferece. No verso 33, agora, pois,
fique o teu servo em lugar do moço, e o moço suba com seus irmãos. Agora Judá manifesta uma atitude sacrificial. Ele se oferece para salvar o irmão mais novo. Judá havia livrado de matar o seu irmão, mas havia proposto algo muito ruim, terrível, igualmente traiçoeiro, que vendessem a José. Mas agora ele se coloca para resgatar o seu irmão. E ele termina dizendo: como subirei a meu pai se o moço não for comigo? Esse é Judá, meus queridos, que lá no capítulo 38 começou esse processo de conversão, quando reconheceu a justiça de Tamar. Justa é ela, eu não sou justo. Ela é justa, eu não sou. Agora ele está dizendo: achou Deus a iniquidade dos teus servos. Nós não podemos voltar sem o nosso irmão mais novo. Eu sou responsável por ele. Então toma a minha vida e deixa todo o resto ir. Agora Judá demonstra um novo coração, um coração arrependido. E nisso ele representa seus irmãos. E é claro que diante disso nós não vamos entrar nisto, porque nós vamos falar na próxima semana. Diz o capítulo 45, verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, gritou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de tal maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E ele diz: eu sou José, vive ainda meu pai? Nós deixaremos a narrativa neste ponto para a próxima semana. Agora ele se revela diante do arrependimento, da conversão dos seus irmãos, especialmente liderada por Judá. Meus queridos, eu quero, de um modo bem breve, trazer aqui duas aplicações. Uma, na verdade, é uma aplicação do ponto de vista dos desdobramentos dessa história na história da redenção. A primeira foi principalmente por causa de Judá que José foi para o Egito. É por isso que logo depois de José ser vendido ao Egito, nós temos a história de Judá, primeiro se apartando de seus irmãos. Por quê? Os israelitas sabiam que de Judá viria o Messias. E Judá primeiro se aparta dos seus irmãos. Depois ele se casa com uma mulher cananeia. Ele tem filhos malignos. Ele engana a mulher e não cumpre a lei do levirato, deixando de suscitar descendência. Mas ali ele se arrepende. E agora esse Judá, agora amadurecido, toma a liderança. Pense nisso. Foi por Israel, mas principalmente por causa de Judá, que José foi para o Egito. Essa história de José envolve Judá, porque de Judá virá o Messias, de Judá virá o Cristo, de Judá virá o Salvador de todas as nações, que cumprirá cabalmente a promessa de Deus a Abraão. É por isso que lá no capítulo 49, nas bênçãos proféticas de Jacó, já prestes a morrer, ele fala de Judá no versículo 9 a 12. Ele diz: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O cetro aqui é exatamente o instrumento do rei. Aquele cetro que o rei segurava. Ele está dizendo de onde virá o rei. E agora é preciso, no entanto, que Judá se converta. É Deus quem está providenciando a salvação do povo da promessa. A salvação do princípio ao fim é obra de Deus, da sua graça escandalosa. Mas esta salvação não virá sem arrependimento. O arrependimento faz parte dos meios predeterminados por Deus para trazer a salvação e a reconciliação. Então é por causa de Judá que Deus vai para o Egito, que José, vai para o Egito,
porque dele virá o Messias, como nós ficamos sabendo, na genealogia de Cristo, no capítulo 1 de Mateus. Diz a Bíblia que de Tamar, vamos abrir lá, em Mateus capítulo 1, no versículo 3, já estamos terminando. Assim está escrito. Mateus capítulo 1, versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, até chegar então a Cristo. Judá precisava ser salvo, mas a salvação de Judá envolvia conversão, arrependimento, transformação do caráter. Judá precisava ter um caráter digno do grande papel que ele teria como o líder entre seus irmãos e aquela tribo de onde sairia o Messias. O Messias é o leão da tribo de Judá. Em segundo lugar, e agora aplicando para nós, veja, para o povo da promessa, essa é a grande lição. Para o povo da promessa, e nós somos povo da promessa, as coisas mais assustadoras na vida, seja inundação, como foi o caso do dilúvio, seja o fogo, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, seja a fome, como é o caso aqui, as coisas mais assustadoras na vida, as maiores calamidades da vida, para o povo da aliança, são ocasiões não para desespero, mas para conversão, para uma dependência e contentamento em Deus e para a concretização da salvação. Eu vou repetir. Para o povo da promessa, para o mundo, as calamidades são atos de juízo que antecipam o juízo final. Mas para o povo da promessa, para o povo da aliança, o povo eleito de Deus, as coisas mais assustadoras na vida, seja inundação, fogo, inimigos ou fome, podem ser ocasiões não para o desespero, mas para a conversão, para uma dependência e maior contentamento em Deus. Queridos, a calamidade não é enviada no mundo, não é enviada ao mundo para destruir o povo de Deus. Então nós não podemos nos desesperar diante da calamidade. A calamidade é enviada no mundo em relação ao povo de Deus para moldar neles o caráter de Cristo, desse Cristo que é o descendente de Judá. Assim como a fome moldou os irmãos de José, você lembra quem eles eram? Violentos, odiosos, invejosos, ciumentos, traidores. E esse episódio de fome, de perigo, os expõe. E muitas vezes, meus queridos, Deus coloca sob nossa responsabilidade pessoas, coisas importantes para que possamos provar nossa fidelidade à sua aliança e aperfeiçoar o nosso caráter por meio do sofrimento. O sofrimento é parte inerente da vida cristã e ele faz parte do nosso crescimento. Por isso não desanimemos diante da calamidade, não nos desesperemos, não desmaiemos diante da calamidade como os demais que não têm esperança, mas usemos a calamidade como oportunidade para avaliar, para sondar o nosso coração, para examinar os nossos próprios caminhos e nos voltar daquilo que precisamos ainda, nos converter ao Senhor. Pois o convertido é alguém que está sempre se convertendo por meio do processo de santificação. Que Deus nos abençoe e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.